Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Olá pessoal, um oferecimento de Sebrae e também da Algás está no ar o programa Neto Alto, programa esse que traz para vocês os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma ferramenta importantíssima para todos nós alagoanos. E hoje eu estou trazendo uma convidada muito bacana. Gente, certamente você que mora em apartamento tem as dores de cabeça, de condomínio, né? Certamente você já adquiriu um imóvel e não transferiu para o seu nome, deu maior bronca, Neto, isso para mim. Então o programa Neto Alto está tendo o prazer hoje de trazer Luara Melo, que vai conversar com a gente exatamente sobre isso, que ela é uma advogada especialista em direito condominial e também direito imobiliário, porque isso tudo é feito com muito carinho para você. Está no ar o programa Neto Alto, eu volto já. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Voltamos com o programa Neto Alto. Como eu falei no preâmbulo, hoje um assunto muito bacana. Certamente você vai se deparar com alguma situação, algum caso que vamos tratar aqui no programa, porque eu estou tendo prazer, eu quero em nome de todos nós que fazemos aqui, né, o programa Neto Alto, agradecer a vinda dessa jovem Luara Melo, que vem conversar com você sobre todos esses malefícios do dia a dia, como também benefícios que a gente pode reverter seus problemas em grandes soluções. Doutora Luara, eu quero agradecer a sua vinda aqui, já perguntando quem é Luara Melo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Neto. É uma satisfação imensa estar aqui hoje com você, aprendendo muito, né, nesse ciclo. Luara Melo é uma advogada, ainda integrante da Jovem Advocacia, apesar de já ter uma estrada aí de 10 anos, advogando na militância mesmo, ali do dia a dia, dos problemas, das soluções, de atender o cliente, de estar aí despachando em fórum, fazendo as diligências, mas sempre com aquele sangue no olho, que a gente chama assim. A gente diz que para advogar a gente precisa ter esse sangue no olho, essa força de vontade e esse amor, né? Quando a gente faz um trabalho com amor, existe a possibilidade de dar errado. Então, estamos aí, militando aí na advocacia imobiliária há quase mais ou menos 5 anos, né? Também atuei em outras áreas, porque para a gente se encontrar, a gente meio que tem que passar por elas, mas aí eu venho falando que a advocacia imobiliária, ela me escolheu. Não fui eu que escolhi a advocacia imobiliária. Interessante que você falou agora na advocacia imobiliária, e aí serve para você que é síndico do prédio, que muitas vezes, né, não, eu não vou contratar uma consultoria advocacia, porque vai aumentar o condomínio, né? Eu vou contratar um advogado para cuidar daqui do nosso prédio, porque vão reclamar. Enfim, aí eu já queria começar a debater com você, né, esse programa que com certeza vai dirimir várias dúvidas. Qual a importância, né, você que mora num edifício, você que é síndico de um prédio, qual a importância do setor jurídico dentro de um edifício, dentro de um prédio, dentro de um condomínio? Isso, Neto, é importantíssimo. Primeiramente, nós temos que lembrar que existe ali a figura do síndico e existe ali a figura dos condôminos, né? E geralmente, quando você tem aqueles prestadores de serviço ali no condomínio, que são aqueles que fazem serviço de limpeza,
Geralmente, o que é ilegal, eles conseguem fazer você contratar o serviço deles junto a um serviço jurídico. Mas como assim? Você vai contratar um serviço jurídico de uma empresa que é contratada para o condomínio. Já é o primeiro ponto. Então, geralmente, é oferecido serviço jurídico, a assessoria jurídica, através desses contratos, o que não é permitido. Então, o ideal é sim que o síndico tenha um assessor jurídico, o condomínio tenha o seu assessor jurídico, para que ele possa cobrar. Como é que ele vai cobrar? Que o prestador de serviço ele pague em dia ali os colaboradores, saber se eles estão fazendo os repasses certinho do FGTS, do INSS, porque caso não seja realizado da forma devida, quem vai pagar a conta? O condomínio. Não seria uma forma de achar que é mais conveniente e menos trabalho? Só que ele esquece que certamente ele pode ter lá na frente um problema com a empresa que ele está contratando. Ora, como é que você vai advogar, né, achar a pessoa que vai estar advogando para a empresa e ao mesmo tempo como é que ela vai aceitar que você, né, tem argumento para poder, no caso, vencê-la no tribunal? Então, assim, interessante isso que você está trazendo aqui para o programa. Na verdade, não tem como você atuar com imparcialidade se você é parcial. Isso. Porque você está ali como advogado da empresa, prestando um serviço. Então, não faz sentido, mas na maioria das vezes, os condomínios, eles contratam dessa forma por falta de informação, por falta de esclarecimento. Na verdade, quando acontece o problema, é que o síndico, na maioria das vezes, ele faz, opa, então tem algo errado aqui. É que ele procura um advogado fora, procura uma assessoria jurídica já mais especializada, mas é mais para esse consultivo, sabe? Você tem que ter a noção de que o síndico ele está ali, não só respondendo pela coletividade, mas ele está colocando em jogo o seu próprio patrimônio. Porque caso ali não tenha uma tomada de contas, que ele não consiga prestar as contas devidas, que ali não seja aprovado, ele está colocando o que em risco? O próprio patrimônio dele. Então é super importante sim que tenha um síndico com um advogado, que o condomínio, cada condomínio tem o seu assessor jurídico para que essas dúvidas do dia a dia, uma briga. Quem nunca foi numa assembleia de condomínio para não ter um problema? Ave Maria, eu nem Quando vou, você eu nem passo lá. Em assembleia, você já fala assim, problema. Né? Assim, a maioria. E até para isso, o advogado ele vem para pacificar. Porque quando você faz uma assembleia, que está ali um advogado presente, o assessor do condomínio presente, ele vai trazer ali o quê? Uma solução e uma briga. Não, mas eu não posso andar com pet, né? Aquele pet eu não quero que fique rodando o condomínio, mas não tem uma regra específica, não tem uma convenção, não está no regimento. Então, quem vai trazer essas informações? Esse advogado. Então, ele vem ali para ajudar, ele não vem ali para complicar a situação, ele vem para auxiliar. Então, acho que tem que ter essa visão, né? A visão do comprometimento, né? Da seriedade, de você saber que ali é um CNPJ. Eu acho que você falou uma coisa interessante, doutor, até peço desculpa eu quebrar um pouco as suas palavras, mas é uma deixa que você, né, colocou aqui em pauta e eu acho importante até para dirimir com você de casa. A partir do momento que tem uma reunião de condomínio, é importante também que o setor jurídico contratado pelo prédio esteja lá presente. Porque, de repente, muitas vezes, né, esse duelo entre moradores é porque não tem o setor jurídico do prédio para acompanhar, para e passo e dizer, olha, você está certa, mas fulano e tal, devido ao artigo número tal, ela está dentro do que preza o regimento do prédio. Né? Porque às vezes as pessoas agem por emoção, não é verdade? Por emoção. E aí se tiver aquela alternativa, a alternativa é sempre ter o advogado. Que ele não vai embasar na conversa ali entre um condomínio e outro, ele vai basear na lei. Ele vai trazer a legislação, ele vai trazer o regimento. Se tiver uma falha no regimento interno, vamos alterar esse regimento? Vamos fazer aqui uma alteração? Promover esses atos, porque assim, é sempre pelo bem-estar daquela coletividade dali. Jamais vai ser a forma ao contrário. Vai ser a forma contrária, com certeza. Então é essa visão, não, mas agora eu quero sim um assessor. Ele não é um custo, ele é um investimento do bem-estar daquele condomínio. Concordo. E outras vezes, muitas vezes até um funcionário. Agora eu acho interessante o seguinte, viu, pessoal de casa? Quando o advogado é da empresa contratada pelo condomínio, é uma coisa. Agora, quando o funcionário bota na justiça, ele quer que o condomínio pague. É uma situação que vai na contramão. Com razão. Né? Mas qual é o papel do síndico e do condomínio? Fiscalizar essa empresa. Só que se você confia esse ato ao jurídico do prestador de serviços, você não consegue. Agora, o seu advogado, sim, ele vai dizer aqui, ó, conforme os documentos esse mês, ó, não houve repasse para tal funcionário, não houve pagamento, houve um atraso. Então, você tem que ter as provas
de que você fiscalizou, senão você responde solidariamente. Não, até porque esses atrasos também acarretam para o condomínio, né, muitas vezes multas que você, que é morador, não está sabendo o que está acontecendo. Exatamente. Aí depois olha taxa extra, assim, né? Taxa extra. A famosa taxa extra para cobrir uma obra. Muitas vezes você não sabe que é uma obra e muitas vezes passa a ser um problema jurídico, sabe, né? passa a ser um passivo trabalhista. É. E aí você está pagando por aquele passivo. Por quê? Porque você não fiscalizou. Por quê? Porque você não tinha um assessor jurídico para fazer isso para você. Então, é importante em todas as esferas. Eu acho que traz tranquilidade, traz segurança. Com certeza. Quais são os maiores problemas, doutora, que você pega lá no seu escritório? Olha, né? Casos. Porque, claro, você morar em comunidade não é fácil, né? Cada um tem uma cabeça, né? E hoje, gente, pelo amor de Deus, o mundo é pet. O mundo é pet. Você que não gosta de cachorro, de gato, você vai ter que aprender pelo menos a respeitar. Porque os edifícios mais novos, né, eles já saem com a área pet. Porque isso é em todo o Brasil, não é só aqui. Então, assim, as pessoas precisam saber que o mundo é pet. O aeroporto você já pode entrar com seu cachorro, supermercado já pode entrar com o cachorro. Surgem muitos problemas com a área pet? Surgem. Inclusive, nós estamos com a lei novíssima, novinha em folha agora. Está com a tinta ainda, né? Está com a tinta, trazendo justamente essas regras. Fala um pouco do que é essa. Então, o que é que acontece? Esses animais de grande porte, né, em determinadas raças, por exemplo, eles vão ter que andar com focinheira, né, no condomínio ali, porque tem pessoas que têm muito medo. Então, assim, não é que você não vai conviver, mas você vai pegar um elevador de serviço, se for um cachorro de grande porte, você vai colocar uma focinheira. Tem que ter essas regras. E tem que estar onde? No regimento interno. Tem que estar onde? Conforme a lei. Então, assim, esse tipo de informação ele tem que ir para uma assembleia, conversar em uma assembleia, trazer essas informações para as pessoas se sentirem mais seguras, porque senão fica o dono do pet incomodado porque não gostam do seu pet. Não é que não gostam do seu pet, que talvez aquela pessoa ali tenha um pouco mais de receio, tem uma criança, a criança às vezes mexe com um cachorrinho, com um pet. Então, assim, é inseguro. Então, assim... O respeito é mútuo, né? É mútuo. Mas, assim, eu acho que 80% das vezes é óbvio que é por perturbação de sossego. Vixe Maria. Que é muito difícil, né? Os apartamentos... Som alto. Os apartamentos pequeninos ali, mais próximos um ao outro ali, trazem essa perturbação de sossego. Então, assim, é o que mais complica. E tem casos que são muito interessantes. Pela ausência desses regimentos internos. Porque não são todos os condomínios que têm, Neto. Tem condomínios que eles vivem, nascem, crescem, evoluem e não tem regimento interno. E já aconteceu uma vez... de construírem numa garagem, isso é um caso real, numa garagem, um salão, que beleza. Então, cada um fazia o que pudesse, dentro do condomínio não tinha regras, então, aquele salão acabava impedindo a entrada do condomínio no carro, porque o salão dava entrada justamente ao carro dele, então começou a confusão. Mas pode o salão ou pode o carro? Mas se não tem regimento, como é que a gente vai impedir que tenha esse imóvel lá, esse estabelecimento lá? Então, são problemas gerados pela ausência de regramento legal. Regramento, acho que o termo é esse, doutora. Pessoal, estou tendo o prazer hoje de conversar com a nossa querida Luara Mello. Ela é advogada não só da área condominial, como também, né, da área imobiliária. Vou mudar um pouquinho, gente, porque o nosso tempo é curto. Queria falar um pouco da área imobiliária. Você que comprou, né, há 20 anos um terreno ali naquela região ali norte, pertinho da praia, bacana, né? Olha que sonho. Aí você foi, antigamente era promessa de compra e venda, né? Promessa de compra e venda. Não tinha escritura, tem a questão do laudêmio, aquelas coisas todas. Aí você chega no terreno e faz aquela casa linda e maravilhosa. E aí depois de 20 anos, chega um cara na sua porta, ó, o meu terreno tá embaixo aqui dessa casa. Eu estou falando isso um fato concreto, que a gente estava debatendo, não foi, doutora? Exatamente. E aí, se você tem algo parecido, doutora, numa situação como essa, como é que eu vou provar que aquele terreno ele é meu, eu comprei de fato e de direito? Exatamente. Se eu não registrei? Não registrou. O que é que acontece? Isso é mais comum do que se imagina. Na verdade, quantos clientes não chegam no escritório com um documento ali debaixo do braço, todo felizinho, ele chega e faz, não, doutora, eu tenho um documento sim da minha casa. E aí, quando a gente olha aquele documento, breve análise é o seguinte, seu documento é um documento de compra e venda. Ele não é, você tem a posse talvez, mas não tem a propriedade. Mas como assim propriedade? Não, esse documento aqui, você não tem a legitimidade para falar que é dono.
Então, isso é muito comum, muito, muito comum. Isso é corriqueiro, isso é diário. Então, assim, quem tem que correr atrás do seu direito é você. Então, se você tem um imóvel regular, mas você está ali a determinado tempo, a depender do tempo de posse que você tem, existem várias modalidades de uso capião que você pode utilizar. Que é o que a gente vai tratar no segundo bloco, né, Exatamente. Então, assim, a parte de regularização de imóveis, ela vem para somar, ela vem para fazer com que você tenha um imóvel seu, de propriedade sua e principalmente valorizado. Porque um imóvel sem regularização, você consegue precificar ele aí mais ou menos em menos 40% do valor. Caramba, é uma vulnerabilidade muito grande, né, no preço. É muito vulnerável. Né? E fora as execuções fiscais que podem acontecer. Porque pode acontecer de você comprar um imóvel com compra e venda, só que o proprietário ser outro. Ixi, não ser aquele que lhe vendeu. E não pagou uma dívida dele. Não pagou uma dívida. Caramba. Já existe ali, naquela matrícula, uma indisponibilidade no imóvel. Aí você só recebe um mandado em casa. Mandado de citação para você se retirar do imóvel, porque o imóvel foi coiado como impenhorabilidade. Então, assim, você leva aquele susto no momento. Por quê? Por falta de informação, por falta de esclarecimento. Você pode ter o direito já de conseguir essa propriedade, mas se você não agir, você vai ter um problema futuro, com certeza. Interessante você falando, doutor, eu achei muito bacana. Gente, vocês já notaram que geralmente vai dar paz, uso capião, já estou aqui há 7 anos, né? Tudo é uso capião. Você está lá, de fato, mas de direito não é seu. Então, tá ali o café da Algás, a gente vai tomar um cafezinho da Algás e depois a gente vai tratar no segundo bloco de uso capião, tá certo? Mas antes eu quero avisar você, meu amigo e minha amiga, que faz Uber, que usa táxis, que sai por Alagoas, que é um estado maravilhoso, né? Ah, vou levar um turista para Maragogi, vou levar um turista lá para, sei lá, Penedo, sei lá, enfim. Gente, bota um kitzinho de gás no seu carro, um GNVzinho, todo bacana, né, originalzinho, e usa um produto que vai lhe dar até 45%, doutora, de economicidade, chamado gás veicular da Algás. Esse é produto nosso e vai trazer, com certeza, um grande sorriso para você, porque com a Algás você faz muito mais gastando muito menos. Eu volto já. Usa o capião. Valeu. Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de tocar num assunto maravilhoso, porque maravilhosa mesmo é a nossa convidada. Estou falando da doutora que veio aqui conversar com você, Luara Mello, advogada especialista em direito condominial, que tratamos no primeiro bloco, e agora também em direito imobiliário. Vamos fazer uma tratativa muito importante, na qual durante o café você falava uma coisa muito interessante, Neto. Neto, muita gente pega bigu no uso capião, mas quando vai para a realidade não está enquadrado. Doutor, eu queria saber, assim, dividindo com o pessoal de casa, o que é o uso capião? Assim, que ferramenta é essa e até que ponto eu estou coberto pelo uso capião? Na verdade, o uso capião é uma forma originária de você adquirir a propriedade de um imóvel. Então, assim, existem algumas modalidades de uso capião, a depender da situação. Determinado tempo, o animus domini, que é aquela posição de dono, como você se comporta? Você arruma um imóvel, você faz benfeitorias no imóvel, os vizinhos sabem que você reside ali há quanto tempo? Há 5, há 10 anos, há 15 anos. A depender da situação, você pode encaixar e não precisa esperar tanto tempo. Nós podemos falar
brevemente, porque é um assunto muito importante que acontece corriqueiramente, que é a usucapião familiar, que poucas pessoas conhecem, que é quando o companheiro ou a companheira abandona o lar e deixa o imóvel ali só para você. Então, ele não se opõe ali, não é uma questão de partilha, é uma questão de abandono mesmo. Aí depois de 10 anos quer vir dividir. Mas não precisa de 10 anos. 2 anos você já consegue fazer esse usucapião, preenchendo os requisitos, sendo o seu primeiro imóvel. Lógico, você não pode ter usucapi do outro imóvel. Você precisa ser o primeiro imóvel usucapi. Tem que ser sua residência fixa, a única residência que você tem, e ter esse abandono comprovado, você consegue usucapi com um período ainda muito mais curto. Então essa informação é importante, viu, gente? Pessoal de casa, principalmente as mulheres, né? Justamente. Atenção, mulheres. Você que teve um marido que foi embora, abandonou você com seus filhos. Se eu estiver falando alguma besteira, você me corrija, tá? É isso mesmo. Esse programa é bom por isso. Ele passa tudo de bom para você, meu amigo e minha amiga. E aqui vai uma forma de usucapião familiar. O marido tomava uns goró, e aí não tinha responsabilidade com a família. A casa era própria no nome dele, não é isso? Isso. No nome dele. Aí ele chegou um dia e fez, comadre, tu fica aí que eu vou me embora pra minha vida. Aí foi embora. A casa tá no nome dele. E você ficou com seus filhos, né, com a posse de fato, mas não de direito. Isso. E aí a doutora, nossa querida convidada, veio aqui lhe informar que se passar de 2 anos e ele não deu as caras para poder ou voltar para casa, ou fazer a separação consensual, né, que chama, né? Isso, abandono de lá mesmo. Foi abandono de lá. A senhora já ganhou de presente, assim, ó, uma casa para os seus filhos. Que legal, que coisa bacana. E muita gente não sabe disso, né, doutora? O que acontece? Existe ali um divórcio conturbado com filhos. E a cônjuge, a companheira, ela não tem tratativa com esse cônjuge. Então, ela está naquela residência ali, naquela casa, é a única casa que ela tem para morar. E ela vai precisar o quê? Em um momento, conversar com quem? Com ele. Só que não precisa, porque a lei ampara essa mulher. Que coisa, eu nunca sabia disso, doutora, eu juro a você. Ampara essa mulher. E aí você precisa só preencher aqueles requisitos, lógico, tem que ter a documentação, mas você consegue fazer, você consegue solucionar, sem precisar desse contato. Justamente vem para proteger, para abranger as possibilidades. Que coisa bacana. No primeiro bloco, nós fizemos uma tratativa aqui de uma pessoa, isso é um fato real, viu, gente, que comprou um terreno há 20 anos, e aí construiu em cima do terreno uma casa de praia, casa bem pertinho da praia, e aqui na região norte. Isso é um fato concreto que ela conversando comigo, eu digo, não, vamos falar isso no programa, porque certamente alguém que está assistindo o programa está com uma situação idêntica. E aí, depois de 20 anos, gente, 20 anos, bate na porta dele um cidadão e faz, ô, mocinho, dá para tu tirar a tua casa de cima do meu terreno, porque, ó, tá aqui, ó, é meu, eu comprei há 20 anos. Só que ele comprou e largou para lá. Doutora, numa situação hipotética, certamente muita gente faz isso. Gente, isso é dono quem resista. Isso aí, a gente vai morrer desse jeito, né? O que fazer? O que a pessoa que construiu a casa, provou que comprou a outra pessoa, enfim... Então, só que a casa está lá no meio do terreno. O que dizer para o pessoal de casa? Vamos lá, então. Existe ali aquela frase enigmática, que o direito ele não auxilia quem dorme. Quem dorme? Quem dorme. Entendi. Ele não vai ali na tua casa te procurar, você que tem que procurar o seu direito. Tem que ser provocado. Você tem que ser provocado. Então, nessa situação, existe aí um conflito de posse. É o proprietário provando e o que possuidor. É dele. Então, aquele possuidor, ele vai ter que provar, sim, que construiu aquelas benfeitorias, que está ali há quanto tempo? As suas contas de energia estão no seu nome? De água, IPTU, estão no seu nome? E os confrontantes? Porque é muito importante que os vizinhos venham ali para declarar ali para o juiz de que sim, você reside há tanto tempo, então existe aí um conflito de posse. O juiz vai ter que decidir nessa situação. Mas provavelmente, se ele tem ali todos os documentos, realmente reside ali há 20 anos, tem as benfeitorias, e 20 anos após aparece o proprietário, infelizmente, o proprietário provavelmente vai perder ali aquela propriedade para aquele possuidor legítimo. Nesse caso, doutora, o usucapião, ele é de fato e direito, assim, tá? Para quem construiu a casa, que provou, comprou, sim, e vem pagando todos os impostos. Sim. No caso de uma audiência, o juiz vai dar ganho de causa ao cara que construiu a casa? Ele vai analisar se aquela pessoa preenche os requisitos. Que é exatamente o pagamento dos impostos e tal. Também. Mas nesses 20 anos, houve oposição à posse?
alguém bateu na sua casa, tem um boletim de ocorrência falando que você invadiu a casa de alguém. Então, não houve oposição. Qual foi a oposição dele durante esses 20 anos? Nenhuma. Então, ele construiu legitimamente, houve ali as benfeitorias. Você tem que cuidar do seu patrimônio. Se o patrimônio não cuida, alguém vem e cuida. Mas se foi legítimo e ele realmente comprou legalmente esse bem, sim, ele consegue regularizar. Consegue regularizar. Doutor, outra coisa interessante também, que é importante eu dividir com o pessoal de casa. Vamos lá. Existe um imóvel na qual o proprietário morreu, né? Faleceu, tanto ele como a esposa, certo? Ele está lá abandonado, viu, gente? Não tem ninguém morando. E os familiares não fizeram o inventário. Está lá. E aí, todo dia passa um cidadão, fica olhando aquele imóvel lá, aquele terreno maravilhoso, né? E o matozinho subindo, e vai lá, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí ninguém botou a mão no terreno. A família também, um mora em São Paulo, outro no Rio, tá nem aí, tá lá o terreno lá sobrando. Aí chega um cidadão e faz, rapaz, eu vou mandar limpar esse terreno. Aí limpa o terreno. Aí bota uma barraquinha de praia, começa a ir de vez em quando lá. Isso aí eu tô falando, não é só em praia não, viu, gente? Aqui na cidade também. Até que ponto, veja só a pergunta, e é importante isso eu dividir com vocês de casa. Esse imóvel na qual o pai e a mãe, né, no caso os donos do imóvel, eles morreram e a família não fez o inventário, né, até que ponto ele pode ser invadido e pode ser um uso capião em cima daquele produto? Não, ele não tem nenhuma ligação com aquela família. Ele é um terceiro ali. Aventureiro. Passou, gostou, terreninho bom. Analisou aqui, é um local, ninguém está aqui presente, não tem nenhum proprietário aqui e é o legítimo possuidor. O que pode acontecer nessa situação é 20 anos depois, por exemplo, como aconteceu no anterior, chegar algum herdeiro ou dentro do processo inventário, eles descobrirem que existia esse imóvel. Pode acontecer. Que existe ali no inventário a busca das matrículas. Então, pode acontecer. Mas é isso que eu estou trazendo aqui. Se forem preenchidos os requisitos, animus domini, não oposição à posse, e ele comprovar documentalmente, pelas contas, pelos vizinhos, ele pode usucapiar. Mas tem que ter sim a boa-fé. Tem que ter uma boa-fé envolvida. Existem alguns casos que você pode sim usucapiar uma casa, por exemplo, de herdeiro. Acontece. Mas você não pode optar pelo usucapião para não fazer o inventário. Porque o inventário tem imposto. E o usucapião, ele não tem o mesmo imposto. Então, geralmente as pessoas tentam burlar a lei. Isso também não é permitido. O usucapião é o quê? Forma originária de aquisição de propriedade. É como se aquela propriedade estivesse sendo adquirida pela primeira vez. Então, não existia ninguém antes. Vai ter ali a sua matrícula com o seu nome e você vai estar ali adquirindo aquele imóvel pela primeira vez. Ele é um formato originário. Então, a história que passou, passou. Então, é importantíssimo que as pessoas se conscientizem de que precisam se organizar com relação à parte jurídica ali daquele bem e saber que você não está regularizando a casa porque simplesmente quer um documento. Você quer o quê? Uma valorização, você quer o quê? Uma segurança jurídica e principalmente, eu acredito que a maioria das pessoas passe uma vida inteira para adquirir uma casa. Então, talvez aquele imóvel seja um sonho daquela pessoa, mas é o sonho daquela pessoa, então você tem que cuidar desse sonho. Você tem que regularizar esse sonho. Então, partindo do princípio de que você está ali e precisa daquele bem um dia quer vender, regularize. Doutora, o usucapião é uma ferramenta extremamente jurídica, né? Algo que vai fazer, né, com que o que está errado no passado possa ter a correção necessária no presente. Aí eu pergunto, qualquer pessoa pode fazer usucapião ou é realmente importante a presença de um advogado para que possa fazer essa tratativa? Falando da esfera jurídica. Sim, não, é importante, é imprescindível que você tenha um advogado para fazer essa análise, até porque existe um trabalho técnico também. Não é só chegar na justiça e estou mais de 5 anos. A gente faz um trabalho técnico também de engenharia e arquitetura naquele imóvel. Você tem que fazer um levantamento, tem todo um processo, uma construção de peças. E uma das peças também é essa parte técnica, que você tem que levantar o imóvel, saber quantos metros tem, porque existem modalidades do usucapião que ele restringe o tamanho do imóvel, a extensão do imóvel. Então, existe o usucapião ordinário que ele limita, que ele diminui o tempo da aquisição, mas ele limita. Ele não pode ser um imóvel
de 1.000 metros quadrados. Ele tem que ser um imóvel de 250 metros quadrados. Você tem que ter o documento, pelo menos, que às vezes você tem compra e venda, mas não tem a propriedade. E tem pessoas como o caso que você explicou, que chegou e foi cuidando e ficou no lugar dele, mas que ele não tem documento nenhum. Então, essa pessoa que não tem documento nenhum, só com 15 anos. 15 é rezar para durante 15 anos ser oportunado. Posse mansa e pacífica. Posse mansa e pacífica. Tem que aguardar. E tem essas situações, essas modalidades que diminuem o tempo, mas diminuem também a metragem ali, a extensão daquele imóvel. Então, a gente tem que analisar, né? Tem que fazer esse levantamento, ver como é que está ali a estrutura daquele imóvel. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Existem várias modalidades. Tem a modalidade rural também, enfim, são infinitas. Mas vale muito a pena você procurar uma assessoria, pelo menos uma consultoria, para você se organizar futuramente. Perfeito. Não esperar os 15 anos. Muito bom. Estou amando, gente, esse programa hoje, porque eu estou aprendendo também muita coisa. Doutora, daqui a pouco estamos quase encerrando o nosso programa, mas algo que eu preciso fazer essa pergunta para dividir com o pessoal de casa. Comprei um apartamento, me mudei, tá lá. Aí, primeiro ano não paguei o IPTU, segundo ano não paguei. Rapaz, deixa aí. Um dia eu vou pagar, junto tudo e pago, né? Assim que geralmente o brasileiro faz, né? Aí terceiro ano, quarto ano, enfim, e aí já está ficando aquele volumezinho interessante em detrimento ao seu bem. Quando é que o imóvel ele passa a ser leiloado, ou a esfera jurídica entra em campo para vender o imóvel e quitar a dívida do município? Da execução fiscal. Né? Execução fiscal. Qual é o período? Então, o que acontece? A execução fiscal ela leva alguns anos para acontecer, mas ela acontece. Se você esperar ali uns 5 anos, se você fizer uma consulta, vai estar lá. Não pode estar no SPC Serasa, que geralmente não fica. Mas se você fizer uma consulta, o sistema da justiça vai estar lá. Com 5 anos. Sua execução fiscal vai estar lá. 5 anos. Vai estar lá. Caramba. Mas o que acontece? Depende muito da situação. É teu único apartamento? É teu único bem de família? Se for o teu único imóvel, provavelmente não vai chegar ao ato de você ter ali o seu bem leiloado por conta da execução fiscal. Aí você vai ser perturbado por conta dessa execução. Agora, se você deve uma taxa de condomínio, pode acontecer? Pode acontecer. Então, assim, às vezes tem pessoas que pagam energia, pagam água, pagam o apartamento, mas condomínio eu não vou pagar não. Aí o que acaba acontecendo? As outras pessoas vão pagar por você, né? Porque claro. Vai aumentando... Existem situações, é bom esse debate, por exemplo, pessoas que têm imóveis alugados e muitas vezes depende desse aluguel para pagar o condomínio. Aí passa 4, 5, aí recebe, quita tudo. Isso é uma coisa. Mas vamos supor, aquele que diz que não vai pagar mesmo, então passa 1 ano, 2, 3 sem pagar o condomínio. Foi ótimo a sua indagação. Qual é o período? Aí a pergunta é a mesma para o IPTU, né? O IPTU você falou que era 5 anos. Qual o período que é dado, né, àquela pessoa que esqueceu durante 2, 3 anos, esqueceu de pagar o condomínio, né? E aí recebe o oficial de justiça: ô mocinho, o doutor mandou dizer que o teu imóvel vai para leilão para pagar o povo aqui e está pagando o condomínio por você. Tu quer morar nas custas do povo, né? Qual é o período, doutora? Então, interessante esse debate. Interessante. Não existe um período para você ser cobrado, não. No primeiro mês, principalmente com a nossa assessoria jurídica. Porque o assessor jurídico do condomínio também entra para fazer o quê? A cobrança das taxas condominiais. E às vezes essas cobranças não são exitosas extrajudicialmente. Você tenta ligar para o condômino, falar, tentar fazer um acordo, mas não consegue. Tudo é diálogo, né? Tudo é diálogo, mas você acaba tendo que levar esse problema para o judiciário. Então, você pode até ficar sem pagar uma taxa ou 2 e a gente pode ajuizar uma ação. Então, assim, não existe um período, vou esperar 5 anos sem pagar as taxas condominiais, as cotas, e daqui a 5 anos eu vou ter... Não, você pode ter um problema daqui a 2 meses. Depende da sua assessoria, depende do condomínio, depende da organização ali daquelas taxas, até porque virou uma prioridade, né? Porque a taxa de inadimplência altíssima, você impacta nos outros condôminos. Então, é uma prioridade na assessoria, justamente essa análise, esse estudo dos pagamentos e da inadimplência, para que a gente possa fazer essas execuções e conseguir ser mais exitoso no levantamento dos valores para o condomínio, né? Coisa bacana. Doutora, eu quero, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, agradecer a sua vinda. Eu acho que foi um bate-papo muito bacana, gente. Eu acho que o programa Neto Alto tem
realmente essa responsabilidade de trazer esses assuntos, né, que somam no seu dia a dia, né, assuntos que realmente agregam na sociedade. E eu fico muito feliz em trazer uma profissional que é exatamente uma estudiosa, uma exegeta, né, na atividade. Eu queria, mais uma vez, em nome de todos nós, agradecer a sua vinda aqui no nosso espaço e, claro, como eu sempre digo a meus convidados, faça desse sofá sua verdadeira tribuna e tenha sempre o programa Neto Alto como seu grande aliado. Não, eu que agradeço infinitamente por esta oportunidade de esclarecer, de trazer informação, de auxiliar essas pessoas que estão ali com os problemas no dia a dia, que não sabem o que fazer, que colocam a mão na cabeça e faz, o que é que eu vou fazer agora? Eu perdi a minha casa. E talvez você não tenha perdido. Tudo é diálogo, tudo é conversa. Tudo é diálogo, tudo é análise, tudo é estudo. E tudo é procurar um advogado. Estamos ali à disposição, né? Doutora, foi até bom a gente estar encerrando, mas não posso deixar de dizer como é que aquela turma, aquele pessoal bacana que acompanha todos os dias, né, lá no portal Cada Minuto, o nosso programa, né, de que forma ele pode ter acesso ao seu escritório. Então, não poderia deixar de falar isso, claro. Não, jamais. Pode ir no Instagram, que todo dia eu estou ali postando um assunto diferente sobre direito imobiliário, sobre posse, sobre direito condominial, esclarecendo as dúvidas, trazendo ali, às vezes, uma caixinha de perguntas já para ter esse contato, já para trazer os problemas para a minha realidade também e para os meus estudos, né? Vocês podem me encontrar facilmente no Instagram. Qual é ele? Luara Melo. Produção, por gentileza, bota aí embaixo. Luara Melo. Luara Melo, a sua verdadeira porta da esperança, não é isso? _advogada. Luara Melo. Advogada. Advogada. Gente, olha, esse programa de hoje foi um debate bacana. Claro, se fosse 1h30 de programa, tínhamos assuntos para 1h30. Mas não vou gastar tudo não, porque ela vai voltar aqui para a gente falar em outros assuntos que você não vou dizer, a gente já combinou, né, para que você possa, sim, estar sempre ciente das ameaças que a vida pode colocar na sua vida, e a gente está aqui para que evite isso, tá certo? Então, mais uma vez, agradeço a sua vinda aqui no nosso espaço e conte sempre comigo. Muito obrigada, Neto. Muito obrigada mesmo. Pessoal, lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural do Sebrae. Gente, eu falei com um advogado agora que trouxe todos os traços para que você não tenha dor de cabeça no seu dia a dia. E o programa Neto Alto leva para você um grande traço para que você possa recuperar a sua alegria em ver novamente a sua empresa decolar. Dá um pulinho no Sebrae, relata para o Sebrae tudo isso que a doutora falou aqui. Coloca na mesa, olha, meu capital de giro foi embora, o meu estoque já gastei, olha, minha empresa está um inferno, todo dia vem boleto fiscal da prefeitura, do município, enfim, calma. Com certeza os consultores do Sebrae vão conversar com você e vai dizer, olha, para esse problema a gente vai dar esse caminhamento, isso aqui a gente vai tratar desse jeito. Uma coisa eu lhe digo, você vai sair de lá muito melhor do que entrou, porque o Sebrae realmente é a verdadeira ferramenta do empreendedor alagoano, tá bom? Gente, lembrando também que a Algás está com um produto maravilhoso oferecendo para você até 45% de economicidade no gás GNV. Então coloca um kit GNV e usa com certeza os produtos da Algás e leva 45% de economicidade. Se você gastava 1.000, só vai gastar 550, e a nossa advogada está aqui sorrindo de alegria, porque já está pensando também, porque anda demais, né? Advogado anda muito. Então, assim, leva para casa a economia, porque a Algás, com ela você faz muito mais, gastando muito menos. Se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, @programa Neto Alto, como também, doutora, não deixa de seguir, você já disse que segue, né? @portal Cada Minuto, todos os nossos programas estão lá no portal Cada Minuto, como também o seu amigo Neto Alto, @Neto_Alto, e venha fazer parte dessa família que traz todos os dias para você esses convidados maravilhosos, tá bom? Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes, na direção técnica, meu amigo Carlos Diego e Marcial Rufino, do portal Cada Minuto, e comandando todos nós tem que ser uma mulher, minha querida amiga Betânia. Estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Valeu! Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina
e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV. Economia que não se discute. Algás. Gás de Alagoas. Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae.